Bom, hoje é 15 de novembro de 2025, nós estamos iniciando mais uma reunião do projeto da Escola de Sabedoria. Para esta reunião, devido a alguns contratempos, que tivemos, não foi possível fazer o roteiro, então eu de imediato coloco a palavra à disposição de cada um para que faça o encaminhamento dos assuntos que queira tratar na reunião de hoje, tá? Nós não teremos a presença justificada de alguns colegas, a Silvia, a Sônia e o Camilo, mas daremos sequência no nosso trabalho, então. A palavra está à disposição. Vai ser feita a nossa prece? Realmente, Beth, você vê que é um sujeito com pouca fé e com uma semana, 2 semanas de muitas dores, né? Mas vai ver que é por isso. Vai ver que é por isso que me doeu mais ainda. Então, por favor, hoje não vou me oferecer, mas vou deixar que alguém faça a prece, então. Deixar a Ticiane fazer a prece, que ela está dirigindo, ela precisa de proteção, não. Né, Ticiane? Hoje estou de passageira, vou fazer uma oração, sim. Então, tá bom. Então, vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento em Jesus, nesse momento, e em Deus. Agradecer, primeiramente, por mais uma oportunidade da gente estar junto para poder discutir esse projeto maravilhoso da Escola da Sabedoria. Pedir também proteção para os nossos amigos que não puderam participar hoje. Agradecer também pelo Luiz Fernando ter melhorado, por a gente ter essa oportunidade de estar juntos hoje aqui novamente. E que Jesus esteja presente até o final dessa reunião, para que a gente tenha os nossos pensamentos, os nossos insights, para que a gente consiga discutir sobre todos os projetos que a gente tem em mente hoje, e principalmente todos juntos, elevar o pensamento em Jesus, que Ele que vai ser o nosso guia nesse momento hoje, e agradecer principalmente por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja, e que a gente saia hoje dessa reunião, em nome da Escola da Manhã, com a proteção também do Eurípides Barçanufo, e de todos os espíritos amigos, que a gente saia hoje dessa reunião com mais ideias, com soluções, porque a gente se uniu e não foi por acaso que estamos juntos. Eu acredito que todos aqui têm um propósito, e vamos caminhar juntos hoje nessa reunião, e que Jesus seja nosso guia, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, então a palavra está aí à disposição para... Vamos encaminhando de acordo com as nossas necessidades, ideias, né? E a gente vai organizando aqui. O Zé, tem alguma coisa para começar, Zé? Tem sim. Bom, quando nós cancelamos a reunião na semana passada, eu até coloquei no WhatsApp lá as informações que eu havia obtido a respeito do registro da marca, né? Então, agora, para ratificar isso, o que nós temos é o seguinte: eu consultei duas empresas em Ribeirão Preto que fazem o registro. O nome dessas empresas chegou para mim através do Danilo, que trabalha lá no escritório lá de contabilidade, né, que atende já a oficina escola. E eu conversei nessas empresas, e o que nós temos é um custo próximo aí de R$5.000. 4.000, eles passaram uma noção de R$4.600. Isso se o processo caminhar normalmente, que é a pesquisa de nome eles não cobram. Então nós podemos pedir, eu quero que você pesquise o nome para mim, e eles fazem sem cobrar nem nada. Aí, beleza, vamos fazer o registro então. Aí damos a entrada na tramitação, né, do processo de registro. Então, aí a expectativa de custo deles lá, de preço deles, é de 4.600. Pode ser mais do que isso? Eles disseram que pode. Se surgir o quê? Está caminhando, lá, o processo está andando, aí de repente entra alguém e faz uma contestação. Opa, esse nome aí é meu.
e aí temos que ir atrás deles, a própria empresa já faz isso. Tem advogados, especialistas, tal, e aí, então, é um custo adicional que não estava previsto, que pode surgir em função de um processo para defender quem é que tem o direito de continuar com o nome. Mas essa informação já dá uma base para a gente, né, que a gente, para registrar, vai ter esse custo aí de R$ 4.600. O primeiro ponto base para isso é o quê? A gente criar uma filial na oficina escola. Então, como o Luiz diz, nós temos uma holding, aí vamos criar uma filial dessa holding, né, ou uma empresa dentro dessa holding, e aí a gente vai ter a despesa de criação desse CNPJ, dessa derivação dessa filial aí no CNPJ. Como tem alguma coisa em andamento em relação ao polo educacional, porque para criar essa filial a gente precisa ter o processo burocrático lá da reunião da diretoria, registro em cartório e tudo mais. Talvez o que me veio à cabeça é assim, bom, se a gente for fazer isso com relação a um polo educacional, a gente faria tudo junto com a Escola da Sabedoria. Estou criando um polo de EAD? Beleza. Então, vou ter a reunião, e nessa reunião já estou discutindo com a diretoria, que também vai ser criada a Escola da Sabedoria. Vou fazer alteração no estatuto, se necessário, né, que o Luiz comentou que talvez do polo não precise. Se eu tiver que fazer alguma alteração de estatuto, alguma coisa assim, já fazemos das duas entidades. Então, eu acredito que a gente possa ter um custo menor ali com relação às alterações, com relação ao registro no cartório e tudo mais, né? Pois não, Luiz? Eu entendo, Beth e Zé e Luciane, que assim, ó, se nós caracterizarmos a Escola da Sabedoria como uma unidade, né, algo que vai ter estrutura física, vai ter estrutura de recursos humanos, não é assim, considerável, eu entendo que precisa alterar o estatuto de fato, né? Mas se nós entendermos a Escola da Sabedoria inicialmente como um programa, algo que tem início e tem continuidade, é um programa dentro das atividades que já estão delimitadas no estatuto, que tem a ver com a área de educação, de formação, de capacitação, que caracteriza a mesma coisa também para o polo, se a gente considerar o polo de AD como um projeto inicial, experimental. Então, o que nos levaria, de fato, a uma necessidade de dar ciência à diretoria, com certeza. Fazer uma reunião, dar ciência. Mas nos evitaria a burocracia de ter que ir para cartório, com nova versão de estatuto, e toda aquela burocracia e custos, e tempo, principalmente, desnecessários. Por quê? Porque e isso não impediria de criar um CNPJ, de solicitar ao escritório a criação do CNPJ. Né? Entendo eu. Isso ficaria claro para a diretoria, que é justamente para separar as coisas, não dar confusão de misturar recebimentos e pagamentos no CNPJ único ou até no CNPJ da escola hoje, que acredito que tem 2 CNPJs, né, Beth? Não sei se tem 2 CNPJs. A escola, ela é um programa de educação da associação, ela não tem um CNPJ. Não tem CNPJ, ela assume o CNPJ da mantenedora. O que nós temos hoje? Nós temos um CNPJ no centro, o CNPJ da associação e temos o CNPJ que é da marcenaria padaria, que é uma raiz e muda o final, e isso está dentro do estatuto. Mas o centro também vem dessa mesma raiz? Não, o centro é a parte. Não por causa de legislação, não pode, né? Por isso que, assim, esse CNPJ era do centro, fundado em 1974. Uhum. Aí depois nós começamos efetivamente o projeto social do centro, né, que já fazia várias atividades, aí instituiu para a gente poder já começar a fazer parcerias.
E aí, até então, ele era Associação Oficina Escola e Centro Espírita, com esse CNPJ. Em 1989, por causa de legislação, repasse de verbas, o governo mudou, falou, não pode ser nada ligado a religioso. Então, trouxemos esse CNPJ existente para a associação, deixamos com ela, porque nele ele tem todas as certificações que a gente precisa, que nos dá acesso, né, a vários direitos, e criamos um outro para o centro. Então, como se o centro fosse novo, mas ele não é. Então, ele que nós carregamos e só tiramos o centro e criamos um CNPJ para ele. Ele não tem certificação nenhuma, também não tem nenhum vínculo ligado a nada trabalhista ali. E tudo carregou esse CNPJ com todas as certificações, né, na associação. Aí, quando nós abrimos uma padaria, a parte lá da pandemia, né, e a marcenaria também, aí nós criamos um CNPJ, que está lá dentro que tem a raiz e muda o final, que nos permite emitir nota fiscal através da prefeitura. Nós estamos agora, por questões assim, fizemos adequação, acabamos de fazer a adequação do estatuto por causa do SEBAS, né, para a educação, mudamos o CNPJ e tudo mais. Aí, antes de ontem, nós tivemos reunião com a consultoria Rocha, né, que está trabalhando com a renovação da certificação do SEBAS para nós. Então, aí o que a gente estava falando? Nós estamos mexendo de novo no estatuto, nesse momento. Por quê? Porque aproveitando assim, que ele colocou, uma exigência, hoje não era antes, mas tem uma lei lá, sobre a questão da dissolução. A nossa estava para uma entidade de mesmo teor, que não sei o que, ou para o município, lá tem que ir para o estado, né? Então tem que mudar isso, se amanhã a gente resolver acabar com tudo. Então, coisinhas poucas, mas teve que mudar essa 35, para esse artigo 35 da dissolução. Aí, já aproveitamos, aí estamos colocando da assistência, que no artigo 2, das finalidades dos serviços, não ficou claro o que era assistência ali. Então, tá melhorando aquela redação também. Então, artigo 2 e 35. Mas, eu penso assim, a gente primeiro precisa, para criar um CNPJ, que pode criar, porque, por exemplo, o CNPJ é criado lá, a parte ele chama arte em movimento, ele tem esse registro. Eu acho que para a gente criar agora, correndo, um CNPJ, tem que mudar o estatuto, fazer dentro do estatuto, e depois criar um CNPJ, né, porque esses são 2 processos, né? Então, eu tenho que inserir ele dentro do estatuto, já escolher o nome que ele vai ter, e corre o risco da gente colocar esse nome e depois não poder registrar. Fazer isso agora. Então, eu acho que primeiro nós temos que pensar, vamos registrar esse nome, a gente vai fazendo com calma, porque eu tenho até dia 20 de dezembro para eu conseguir que esse estatuto, com essa alteração de novo, entre na mão da Rocha Consultoria para ser protocolado no SEBAS, para eu continuar com a isenção do patronal, senão eu perco o patronal, aí ele me torna meu imposto astronômico, né? Então, por quê? O reconhecimento de filantropia, ele me dá isenção do imposto do INSS pago da empresa, né? Aqueles 40% da empresa, basicamente. Então, assim, eu estou lá, já fizemos a correção, essa semana eu já vou juntar a diretoria no comecinho da semana, já vou passar para eles, porque essa alteração, pegar as assinaturas, fazer os encaminhamentos formais e entrar para registrar no cartório, para a gente tentar conseguir esse prazo, tá? Então, esse é o primeiro momento que a gente está fazendo, que são 2 coisas mais simples. Para poder escolher o nome, para poder colocar dentro do estatuto, esse nome tem, porque quando nós fomos colocar o Arte em Movimento, tinha também vários Arte em Movimento, né? E a gente pegou e criou, pôs uma letrinha diferente lá, para sair, para não ficar igual, e aí a gente inseriu no estatuto. Então, esse é um processo que, colocando aí no estatuto, tem que colocar mais uma cláusula lá, tem que mudar, colocar a finalidade está dentro de educação, que está lá no artigo 2,
mas ele tem que fazer as atividades dele, as definições mais claras ali, tá? E às vezes até alterar um pouquinho mais a redação do artigo 2. Então, isso leva um pouco mais de tempo. Então, eu penso que a gente pode, porque depois, nada impede que, por exemplo, para eu poder hoje administrar as contas, que são, tem várias contas de vários CNPJ, cada um para uma coisa, eu tenho bancos diferentes e contas diferentes no mesmo banco. Então, assim, eu trabalho com uma conta para a escola, trabalho uma conta para a loja, trabalho com uma conta não sei para onde, para as camisetas, para cada emenda parlamentar eu tenho que ter uma conta. Então, a gente trabalha com contas diferenciadas, tá? Para quê? Para que a gente possa ter, claro, né, aquilo que está se fazendo, cria-se PIX e tudo mais, tudo separado. Bem, porque aí, depois a gente vai vendo com calma, olha, então vamos ver qual o nome, vamos ver se a gente registra já, e já faz alteração no estatuto com calma, já, porque faz alteração no estatuto, ela insere no estatuto, registra. Depois, com esse estatuto, não é o cartório que faz mais, aí eu levo até esse cartório, esse estatuto, leva lá no escritório, com isso, e o escritório é que faz, já emite lá, põe dentro da receita a criação do CNPJ. Então, esse passo a passo, tá? Então, eu acho que a gente, assim, está com muito pouco tempo para eu perder o prazo aí do SEBAS. Pode falar, Zé. Eu tenho uma informação, porque essa ideia de fazer o registro era em função de que, ó, como nós vamos criar um perfil no Instagram, de que a gente tiver com esse nome, e esse nome realmente é meu, eu vou ficar tranquilo que não vem alguém reivindicar e tomar depois da gente desenvolver um certo trabalho, tem toda já uma estrutura e vem alguém falar, opa, esse nome é meu. Uma possibilidade que o pessoal lá que faz os registros passou é assim, eu posso fazer o registro da marca ou do nome, em nome da oficina escola, e depois da oficina escola cede. Se futuramente a gente criar um CNPJ, né, como o Luiz falou, eu posso incluir isso como um programa dentro da atividade da oficina escola, não vou ter um novo CNPJ. Então, para a marca, não preciso, para mim registrar a marca, não preciso criar um novo CNPJ nesse momento. Posso pedir a criação, e o processo vai caminhar lá em nome da oficina escola, com o CNPJ da oficina escola, com o CNPJ da holding aí amanhã, agora sim, eu preciso ter um braço separado disso daqui, então tem o CNPJ, a oficina escola doa o nome, transfere o nome para a Escola da Sabedoria, e a gente continua, e o legado que já tiver sido construído também continua. Passa para lá. Ainda fico numa dúvida que aí compartilho com vocês, assim, nesse momento nós vamos gastar esses R$4.600 para fazer isso? Tá no momento da gente fazer isso? A gente tem receita, temos dinheiro para fazer isso nesse momento? Eu daria uma sugestão assim, né? Eu acho que é importante essa questão da marca, né? Acho que é premente até, talvez a gente possa, assim, deixar para a virada do ano, enfim, também no final do ano, mas eu proporia a seguinte estratégia, eu me ofereço a fazer um empréstimo para o projeto, a risco, quando o projeto arrecadar, tiver recurso financeiro, vai me ressarcindo. Se outros quiserem se associar do nosso grupo, contribuindo com um pouco também, com aquilo que der, a gente faz uma cota, todos viram, então, financiadores ali, estão emprestando, e depois a gente estabelece, vai corrigir pela caderneta de poupança. Pronto. Né? Para não ter nada que também alguém se sinta, poxa, mas podia botar na minha cadernetinha de poupança, enfim. Né? Então, acho que fica justo. E aí a gente daria sequência, e eu acho que dar sequência pela associação é mais coerente até, porque, na verdade, pelo que nós estamos conversando, a escola da sabedoria vai ser mantida, né, pela associação. Então, a associação é que vai deter todos os direitos das suas mantidas. O que eu recomendaria, Beth,
numa conversa tua com essa consultoria que está vendo essa questão das certificações, explicar para eles, olha, em 2026, tudo dando certo, nós vamos ter um projeto que vai poder virar uma unidade, né, ter um CNPJ próprio, ou não até, mas vai ser um programa, vai ser de duração, nem projeto, um programa de duração continuada e que vai ter movimentação financeira, vai arrecadar e vai pagar pessoal, pagar material, enfim, e vai receber de eventos que vai fazer, né, nesse contexto, obviamente, que de uma formação não formal, né, ou não escolar, né, para eles avaliarem e ver até que ponto esse tipo de atividade subordinada ao CNPJ raiz, ao da mantenedora, pode ou não prejudicar a questão do SEBAS, né? Pode ou não prejudicar a questão do SEBAS. Eu sei que, claro, que a escola, pela sua natureza, escola formal, lá, escola professor, e o livro Sanufo, ela não tem problema de arrecadar as mensalidades. Mas ela tem como contrapartida de dar bolsas, né? Tem um critério lá que ela tem que ter uma contrapartida. Então, só esclarecer isso, não é? Por quê? Porque se for de prejudicar, bom, aí a gente pode depois pensar em criar um CNPJ próprio, né, num formato de instituto ou de associação também, na qual nós não vamos querer ter SEBAS, porque não vamos poder ter, e vamos seguir vida normal, né, com o projeto, não vamos deixar de existir juridicamente por conta disso. Eu só tomaria esse cuidado que, ouvindo você falar, me veio aqui, né, as questões, porque é bem complexo, bem rigoroso, esse processo do SEBAS. Assim, só para esclarecer o que é hoje, né, o que é a certificação do SEBAS, porque antes, o SEBAS, você poderia você teria um UNO, você poderia atuar na área de saúde, assistência, educação, e você conseguiria o SEBAS, e era para as 3 áreas, tá? Depois, com a Lei 13.019, definindo bem essas atividades, então, é assim, ele diz para você dizer assim, você pode executar as 3 áreas, tanto saúde, educação, como assistência. Mas, quando você fecha o seu balanço, aonde é que você tem o seu maior gasto? Nossa, na educação. Quando nós conseguimos o SEBAS, conseguiu pelo pedido, pelo protocolo de 2013, então, a gente só foi credenciado em 2021, e aí foi pelo Movimento de Desenvolvimento Social, MDS, assistência. Mas isso, assim, passou, porque na época, porque a relatório é de 2013, então ali a educação ainda não era um peso maior, né? Mas agora, o nosso balanço, não, ele é o peso maior de gastos, né? Não de arrecadações, mas de gastos na educação. Então, a gente tem que eleger, porque conforme o balanço, você tem que eleger a área e fazer sua certificação. Ela vale para as 3, tá? Desde que os funcionários estejam naquele CNPJ, ele dá isenção no CNPJ. Mas a gente tem que procurar se certificar onde é o nosso custo maior. Hoje, hoje nós temos projetos de contra horário, que são projetos, começa no começo do ano, termina, que na verdade são projetos de formação também, que não é a educação formal, tá? Nós temos projeto mantido pelo PROAC, né, Cultura, temos projeto pelo CMDCA, que é o Conselho da Infância, né, e por captação própria de imposto de renda, também pelo CMDCA. Então, são projetos de contraturno. Eles nem entram, assim, para efeito da certificação, eles só são citados como base de trabalho dentro lá. Aí, isso para lá não importa. Tá? Ele não tem, assim, não vai interferir em nada. Por quê? Porque o nosso relatório, a gente faz um relatório em assistência, que a gente tem que mostrar, né, porque a gente estava pela assistência, e o relatório de educação.
Dentro do relatório de educação, a gente já coloca, né? Porque nós temos as crianças da pré-escola, que são todas elas isentas, porque a gente recebe Fundeb, então você não pode cobrar. No ensino fundamental, nós temos uma parcela, nós já, se for, aí a gente já põe como prova lá, porque, na verdade, a mensalidade ela é X, vamos supor, R$500. Mas pagando na data, a pessoa tem um desconto de 30%. Isso já é bolsa. E fora os que têm também isenção, porque não tem condição de pagar. Então, a gente tem considerável nisso. Então, isso que a gente está fazendo. Essa é a forma de reconhecimento, né, do certificado de filantropia. A hora que você tem que escolher a sua área de maior atuação, fazer nela, ela pega tudo que você trabalhar, que tiver registrado naquele CNPJ, você, como pela CLT, você tem desconto. Não paga o imposto patronal. Então, isso aí, para interferir lá no SEBA, não tem problema nenhum. Porque depois a gente só vai ver, na hora de criar o raiz, para manter o raiz e fazer né, aquele final diferente, e registrar, se pela raiz ele dá o mesmo direito, né, de isenção dentro da educação. Até lá, qualquer coisa que se faça, não tem problema nenhum, porque são chamados de programas ou projetos que você tem, não interfere. Então, por quê? Porque a instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos, conforme seu estatuto, que presta serviço para a comunidade. Inclusive, lá nós estamos colocando que, assim, são quais atividades que a gente tem que não são certificáveis. Nós estamos colocando a área da saúde, porque é tudo voluntário. E faz quase 20 anos que tem. Então, já é um fluxo bastante grande, encaminhado até pelo município para a gente. Mas que não é de classificação dentro do SEBAS, mas a gente cita lá, eles disseram que é importante fazer isso. Então, quando você tem programas que você tem de desenvolvimento, então, para eles, assim, você pode prestar conta de tudo isso, que são programas que você faz com captações. A minha sugestão é deixar para fazer isso no começo do ano, né, ver a marca, registrar a marca e tudo mais. Por quê? Porque não precisa você colocar dinheiro, você fazer isso, aquilo, os outros colocarem dinheiro. A gente está, assim, atrás das verbas que nós temos direito, né? E essas verbas são consideráveis, né? Que dá para a gente poder trabalhar. O fim do ano, que está tudo instável lá, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a gente está aqui agora fazendo um termo, né, de colaboração com a prefeitura, que é dentro da assistência, que é a visita no lar dos idosos, né? Mas não é porque a prefeitura está nos dando dinheiro, na verdade, é um dinheiro da federal, que veio de emenda para nós. Eu pedi custei em educação, mandaram errado para assistência. Eu não sei se mandou errado ou se foi Deus que mandou, mas está lá. Só que eles não passam para nós porque a assistência não migra, eles não migram para a educação. Então, eles disseram assim, mas na assistência, o que vocês têm não justifica R$200 mil, é o Laços Eternos, que é tudo, fazer trabalho com as mães gestantes, os enxovais, é tudo voluntário e conquista das meninas lá. É um grupo de voluntários. Então, não justifica, então nós vamos ficar com o dinheiro de vocês. Então, dá o dinheiro aí que nós vamos, então, erguer o CCI, que é o centro, né, CDI, o Centro Diurno de Idosos. Não, mas 200 mil não paga isso não é do nosso interesse, não queremos. Por que vocês têm interesse, então, já que então vamos começar um passo a passo, por quê? Todas as vezes que nós vamos renovar a nossa inscrição na assistência municipal, eles esbarram com esse laços eternos que eles não reconhecem como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eles acham que é de saúde. Não, nós não fazemos saúde, não fazemos... A gente faz orientação, trabalho de acompanhamento, no sentido de direitos, você tem direito disso, você prepara para o parto. Aí, não, nós temos interesse, porque nós temos um gargalo aí de visita aos idosos no lar, acompanhamento no lar. Tá, então tá bom? Então vamos fazer isso aí, porque pelo menos nisso eles reconhecem nosso certificado lá em abril, que até já deram agora, prorrogado, né? Já puseram esse serviço dentro, já publicou no Diário Oficial da cidade. Enfim, nós estamos credenciados para visitar os lares, aí nós vamos receber 200 mil.
Esses 200 mil, eu tenho pessoas que estão comigo, que saem da nossa folha e vai para esses 200 mil. Então, ele me sobra aqui. A gente está fazendo hoje digitação de nota fiscal paulista, que ele vai me dar um valor mensal entre 10 e 14 mil mensais. Tá? Que é isso que eu faço bastante coisa também, que a gente vai fazendo. Então, a gente tem nossos doadores também, né? Tem uns doadores que é de baixa de manga, né? Que quando eu preciso, eu faço, olha, eu precisava de um valor assim para isso, a pessoa me doa. Então, é o que eu estou querendo dizer com isso. A gente deixar para o começo do ano, né? Que é o começo, começa a girar, né? Fevereiro, porque janeiro tudo fica parado, né? Fevereiro a gente começa a roda e vai atrás do registro, sim, aí faz com calma, estatuto, né? Porque nós temos até maio para lançamento, né? E aí, sim, aí a gente vê se esse CNPJ ele dá direito ao SEBAS, mas a questão do SEBAS é só se tiver na CLT, né? Se for por MEI, que pode ser pago por MEI, então não tem problema nenhum. E normalmente esse tipo de curso se paga por MEI. Então, a gente vai trabalhando, né? Como eu tenho vários formadores ali, né, da tarde, que eu pago tudo por MEI. Se não desconta, não tem como, aquele valor mesmo. Então, eu acho que aí, nisso, a gente consegue, a gente vai agora organizando o que a gente tem que fazer, que a Tice está trabalhando, né? Que começar a colocar aí umas matérias, chamar atenção e dialogar com as pessoas irem nos conhecendo. Olha que foi em fevereiro, a gente bota nesse conto, aí nós temos o dinheiro, né? Também estou atrás aí da prefeitura, porque nós temos uma emenda na verdade, são 4 emendas impositivas, que o total dá 143 mil. Eu estou atrás deles para eles me pagarem, porque já ficaram com a nossa de 300 mil da Carla Zambelli. É meio complicado aqui, né? Então, assim, eu até pedi para 2 vereadores, que está diretamente incumbido de tentar receber isso para mim, que é assim, no ano passado, o Camilo ligou para o Juninho, aqui, o prefeito, falou, Juninho, a Carla Zambelli vai destinar 300 mil para o Euripides Barçanufo, beleza? Só que porque vai no nome da prefeitura, para andar mais rápido, porque estava no processo ali de agilização, né? Mas só que vai no nome da prefeitura. Você garante que você passa para o Euripides Barçanufo? Eu pedi para custeio na educação. Custeio para reforma, sabe? Ele pode pagar custeio, ele pode pagar reforma, pode pagar profissional ligado àquela área. Não posso pagar equipamento, né? Mas posso pagar isso. Aí, não, pode, manda, pode, eu passo sim. Quando a gente tinha feito a correspondência em cima de reformas, essas coisas, mandaram para o planejamento. Aí, chegou no planejamento, na data X lá, né, até o pessoal confirmou para mim, aí fui lá conversar com ele, tá aqui, nosso pedido, né, para você passar para a gente. Mas sabe que agora veio para infraestrutura, planejamento e infraestrutura, não posso passar para vocês, porque vocês não têm nada na infraestrutura de plano com a gente aqui. Falei, como? Mas não tem que ter, eu não sou construtora, nós pedimos para reforma, né, era para isso. Não vai ser possível, não vai conseguir, Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse dinheiro para recapear umas ruas que eu preciso, e depois eu vou pegar de outra conta e vou passando para vocês parcelado, pode ser? Que eu vou falar para ele, não, me dá o dinheiro aí? Não vai fazer isso, né? Não, então, você garante que passa, falou até numa reunião de professor na escola, olha, o Euripides ganhou, mas vamos passar, até hoje. Aí eu falei, né, para os 2 vereadores, está intermediando para mim, você vai lá, lembra o Juninho, que ele me pegou 300 mil, que era disso, e agora os 143 mil que a gente ganhou de novo de emenda impositiva, esse que não tem caixa na prefeitura para passar. Nós estamos no final de novembro, eu preciso desse dinheiro até dezembro, porque se passar 31 de dezembro, não pode passar mais.
Então, eles estão lá. Ele falou, mas lembra para ele que ele pegou 300 mil nosso, que era nosso, ganho, era para nós. Enfim. Então, a gente está atrás disso, eu estou contando isso para vocês assim, tem dinheiro, né, que a gente tem que fazer entrar. Segundo, eu vou receber aí o Marco Aurélio também, que é deputado, esse quer conversar, esse quer visitar. E diz que vai passar a emenda? Tá bom, então vamos lá. Aí, mas é assim, tá? Mas isso eu conto, eu não conto fisicamente com isso, eu conto fisicamente com o trabalho que a gente faz ali, com aqueles que trazem para nós, né, os recursos. Mas esse dos 200 mil, ele já vai entrar, espero, né, que é dentro desse ano, mas pode entrar até janeiro também, porque isso vai me tirar, desonerar 2 funcionários, que está na folha geral da associação, e vai para esse projeto que já é o direito, já tem dinheiro. Então, isso nos dá a facilidade, tá? E a maleabilidade de a gente poder registrar assim. Perfeito, perfeito. É muita sem vergonhice nesse nosso país, Deus que me perdoe. A gente, assim, olha, a gente tenta, eu faço um exercício muito grande, sabe, mentalmente, para eu dizer assim, tá tudo certo. Porque senão a gente fica chateado à toa, né? Não vale a pena. Concordo com você. Mas claro, a gente tem que ficar indignado, mas com aquele sorriso sempre, não, vamos resolver, vamos resolver. Então, vai indo. Tá Então, bem, assim, então. meios a gente tem, tá? Perfeito, perfeito. Zé, e aí, Zé, esse novo cenário lhe agrada? O que você acha? Eu poderia, nesse momento, fazer a pesquisa, pedir a pesquisa, mas eu vou preferir aguardar, porque a pesquisa ela é rápida. Eu tenho um receio com relação aos escritórios que fazem os registros e com esses tal de algoritmos que existem por aí. Se você vai fazer uma pesquisa com um nome, que esses algoritmos possam se espalhar por aí e, de repente, aparecer mais gente interessada nesse nome. Então, eu acho que é melhor a gente deixar o caminho, a gente já sabe qual é, e a hora que a gente entender que é o momento, aí a gente starta, fala, pode fazer pesquisa para mim, e a gente já tem o CNPJ para qual a gente vai fazer a solicitação de registro, que é o CNPJ da holding. Então, o esclarecimento do assunto a gente já tem. E aí a gente começa a caminhar sobre a holding, e quando chegar o momento a gente vai para para a própria escola, se for o caso, criar o outro CNPJ, né? E aí a gente vai para a escola. Então, nesse assunto, eu acho que a gente pode deixar finalizado dessa maneira. Vamos ficar aguardando e depois a gente começa dessa forma. Beleza. Luciane, a palavra é sua. Não sei se você vai conseguir falar daí ou não, só vai continuar nos ouvindo, eu entendo, né? Está no local. Não, eu consigo sim, não tem ninguém aqui agora, não. Eu vou entrar daqui a pouco ali na sala. Bom, eu não entendo dessas coisas que a Betinha falou, eu achei interessante, porque eu acho que é algo que eu preciso aprender bastante. Pelo jeito que você, Betinha, falou, né, você entende bem, e você está à frente de tudo, você sabe quando e como fazer. Eu acho que a gente pode ir usando o nome na rede social, postando vídeo. Eu acho que a gente poderia também, não sei se você está esperando algum outro momento, Betinha, a gente falar na reunião de segunda-feira sobre o projeto, já sobre o primeiro workshop que vai ter. Eu não pude participar da reunião na última segunda-feira, porque eu estava fora de casa, mas eu não sei se você está esperando algum momento mais propício para falar. Eu acho que a gente já pode começar a ir divulgando. Eu estou divulgando assim para minha rede, né, de amigos e de fora, que moram fora do Brasil. Todo mundo disse que vai participar, tá? Ninguém falou que não vai. Que bacana. E todo mundo disse que vai participar. Todo mundo, né, me conhece. E aí eu apresentei a proposta para algumas amigas, comentei, e todo mundo disse que vai participar. Tá? Eu acho que vai ser bom também, até para levar o nome da escola e a proposta também para outras pessoas. Outra coisa que eu também estou trabalhando num projeto, e eu queria o aval da Betinha,
é a gente oferecer também um workshop aí de professional development para professores, tá? Eu gostaria de começar a preparar algum outro projeto também, somente para professores, a gente divulgar para professores. Eu conheço vários professores, a Betinha também, e o meu primeiro momento seria uma discussão aberta com os professores, né, fazer esse também um workshop ali para professores e trazer dicas, soluções, ideias para não ser tão teórico para esses professores que trabalham principalmente em escola pública, que é totalmente diferente de escola particular. É óbvio que professor de escola particular também poderia participar, porque eu acredito que muitos professores hoje em dia, eles têm muitas reclamações de vários sentidos que acontecem dentro da escola e eles não sabem como resolver. Então, eu gostaria de preparar alguma coisa nesse sentido, e a gente fazer um projeto aberto a discussões. Por exemplo, eu apresentaria, mas a gente faria ali as salas dentro do próprio workshop, entendeu? Então, por exemplo, lançaria a discussão, colocaria essas pessoas nas salas ali dentro, elas conversariam entre elas, a gente voltaria para a sala e traria a discussão. Eu tô pensando em trabalhar com isso também, e aí no final oferecer ali um certificado de participação para esses professores, e aí o que eu tinha pensado também é a gente criar um Google Forms, enviar para esses professores que gostariam de participar, com perguntas ali dentro, para fazer uma pré-pesquisa, para saber o que esses professores procuram, ou que eles gostariam de aprender dentro desse workshop, para não chegar, por exemplo, com um workshop de professional development cru do nada, sem a pessoa saber o que realmente ela vai aprender ali. Então, enviar esse pré-Google Forms, que aí a gente receberia essas respostas, veria ali uma porcentagem, o tanto de pessoa quer aprender isso, outros querem aprender isso, outros gostariam de saber mais sobre isso, e a gente conseguiria ali dividir esse workshop nesses patamares ali que as pessoas iriam trazer para a gente dentro desse pré-form. Porque, por exemplo, o primeiro workshop seria voltado ali principalmente para as famílias e para os pais. Por quê? Que é o que eu vejo atualmente, que os pais têm tido mais dificuldade em ajudar os filhos na educação. Os pais hoje não sabem ajudar os filhos na educação. Antigamente, os pais não tinham também tanto participação na educação, porque a educação era mais delegada à escola, né? Acho que na época da Betinha, na época de vocês que são um pouco mais velhos do que eu, e até na minha época também, os pais participavam da reunião de pais e acabou. Não tinha mais nada. Hoje, eu acredito que a cobrança ali das escolas para os pais é um pouco maior. E os pais não estão sabendo como lidar, como gerenciar isso. Aí a gente tem a tecnologia. Muitos pais hoje chegam para mim e falam: não sei como fazer, como tirar a tecnologia do meu filho. Só que assim, o filho não foi lá e catou o celular, alguém deu, né? Então, eu acho que o primeiro workshop vai ser voltado para a família, ali junto com a educação, e eu estava pensando para uma segunda oportunidade e não ter um período muito longo também de espera, de lançamento para o próximo. Por isso que eu já estou trabalhando agora. Como que eu estou trabalhando? Eu estou pesquisando os livros, revendo livros que eu já pesquisei, que eu já li, e colocando ali no papel, né? E aí, para o próximo sábado, eu vou trazer, como no outro sábado que eu trouxe o projeto do workshop para a família, aí eu vou trazer o que eu estou pretendendo trabalhar com professores, e aí vocês dão a opinião de vocês para esse próximo projeto. E assim, para janeiro, fevereiro, eu já quero entrar com esses dois juntos, eu não quero deixar para janeiro e falar, ainda estou trabalhando, já quero chegar com os dois juntos, prontos, tá? Ele pode falar, Luiz Fernando. Não, fale você, depois eu... Aí eu ia perguntar justamente para você isso, porque se você está pretendendo workshop para a família, janeiro ou é fevereiro? Porque as aulas voltam no 1º de fevereiro, né? Não, Então, maio.
É maio, né? A maio, workshop. Isso, não, o que eu tô falando, assim, é que eu quero estar com tudo pronto para a escola. Entendeu? Então, por Escola exemplo, da Sabedoria. isso, eu já quero estar com tudo pronto. Eu não quero, por Aí exemplo, deixar. você quer colocar para maio. É maio, né? Que Um e tá. outro. Isso, o lançamento é maio, mas o que eu estou falando é o seguinte: eu já estou trabalhando nesses projetos, nessas pesquisas. Entendi. Então, chegando janeiro, o que eu quis dizer, sim, eu já quero estar com os projetos prontos para o lançamento de maio. Porque, por exemplo, a gente lançando o primeiro em maio, eu não quero ter que esperar um tempo muito longo, e agora eu vou começar a trabalhar num projeto tal. Não, eu já quero estar pronto, por quê? Nesse workshop de maio, já falar sobre o próximo. Uhum. Para o Entendeu? professor. Exatamente, para professores. Porque lá, assim, e nesse contexto da família, você pretende fazer grupos grandes ou grupos pequenos? Como você vai fazer o mesmo estilo de workshop? Ou não? Com direcionamento, por exemplo, vai estar você e 30 participantes, por exemplo, porque com os pais, os professores, você gera mais debate. Os professores, com os pais, eu acho que tem que ser o mediador dentro do grupo. Então, aí, esses grupos, por exemplo, porque esses grupos, então, teria que ter grupos mais a miúde, são grupos diferentes, e fazer um revezamento, né, assim. Hoje, por exemplo, essa semana teve um grupo de pais, e daqui quanto tempo que vai ter esse mesmo grupo, na continuidade, porque tem que ir alimentando. Aí, assim, precisa, minhas dúvidas, né, de como fazer isso, mas depois você vai passar, logicamente, para a gente estar acompanhando também. Mas o que eu estou dizendo também é, dentro desse interregno agora, de onde nós estamos até maio, como que nós vamos colocar na nossa página para chamar atenção, para as pessoas irem lá e começar a conhecer a nossa página, que a Escola da Sabedoria está se erguendo. Eu tenho pensado, Luiz Fernando, em fazer bastante, assim, essas apresentações no IA, de temas, assim, trazer as chamadas, sabe, desse tema, daquele tema, no IA, e colocar, porque isso você tem feito, e a hora que eu passo para as pessoas, chama tanta atenção delas em querer saber mais, né, com aquela chamada, aqueles pequenos vídeos que você fez sobre isso, sobre aquilo, o que que é. Então, eu acho que nesse período, eu acho que o IA, chamando nos assuntos, para que as pessoas se interessem, vão ali de assuntos diversos, né, dentro daquilo que a gente está querendo trabalhar, e montar esses vídeos lá e você colocar. Perfeito. Eu vou sugerir, sem criar burocracia, mas criando elementos que nos ajudem a gente se organizar e ter memória das coisas, né? Então, Tiziane, eu posso deixar a teu critério, você monta uma estrutura documental, que é um projeto, certo? Então, você tem um título, você tem um objetivo, tem justificativa, você tem a metodologia que você vai usar, você tem cronograma, público-alvo, ou seja, todas aquelas informações que, mesmo não querendo burocratizar, é uma burocracia, mas que é fundamental para a gente poder organizar até o nosso calendário de pré-eventos, ou de... Na verdade, eu entendi, já tinha entendido, e achei bacana, a gente vai fazer com que tudo aconteça, seja as tuas propostas, propostas de outros, até a partir de 1º de maio. 1º de maio, mas claro, antes disso, se a gente vai iniciar o workshop no dia 1º, sei lá, alguns dias depois, só para encaixar as datas, a gente já tem que buscar divulgação antes, inscrição antes, essa pré-levantamento. Então, tudo isso tem que estar num documento. Eu posso pensar essa estrutura e compartilho com todos, e você já segue, então, preenchendo os itens informacionais desse modelo de documento que a gente vai chamar assim, ó, proposta de projeto. Então, todo mundo que quiser, amanhã ou depois, se envolver com a Escola da Sabedoria, queira compartilhar um conhecimento, que, claro, a gente aqui já está no grupo, já sabe dos objetivos, do alinhamento que tem que ter, etc. Mas outros a gente vai ter que passar por um grupo que vai analisar, que vai aprovar, às vezes vai fazer um ajuste, enfim, vai ter que envolver as questões financeiras ou não, gratuidade, etc. Então, se você concordar, eu vou fazer, e você fica com todo o espaço para dizer, está muito burocrático, eu vou preencher
essas partes aqui, as outras, porque eu entendo bem também como é que é. Eu acho que para o Zé isso é importante, porque vai dar para ele também elementos de gestão depois, né? Com relação a todas as implicações aí tá, mas vamos lá. Vamos supor, né? Não sei se é esse o cenário, mas vamos lá. A Tiziane, então, ela vai fazer, a gente vai dar gratuidade para um perfil do público que não possa pagar. Não, nós vamos cobrar simbolicamente X valor, isso vai arrecadar tanto. Bom, a Tiziane vai querer receber alguma coisa? Se vai, tranquilo. Aí vai ter que ver como é que a Tiziane recebe. No caso da Tiziane, ou qualquer outro, né? É um recibo, é um RPA, é uma nota fiscal. Então, tudo isso, a partir do momento que a gente tem o documento estruturado, a gente já dobra várias ações e vai dividindo ela naquela estrutura, ou na estrutura que a gente está pensando. Então, seria isso, né? Já vou a semana trabalhar e compartilho com todos, e em especial com você. Sim, eu concordo, eu até ia falar uma coisa que você falou, que é no caso da inscrição, né? Eu acho que uma pré-inscrição de interesse, um formulário, daria para a gente mais ou menos a quantidade de pessoas que estariam interessadas. Eu acredito que para o primeiro workshop, como eu pensei em fazer, por exemplo, de 3 a 4 horas, eu acho que 3 a 4 horas é o suficiente para esse primeiro, aí com pequenos breaks, né? Tem que ter ali o break, porque a minha intenção maior é ter realmente a participação. Eu não quero que seja aquela coisa de palestra, né? Eu ficar falando, porque eu acho que o mais importante é a gente também ouvir e ter ali aquela participação também do público, né? E também colocar o time ali, porque tem gente que às vezes que fica falando, então fala, você tem 1 minuto então para falar, né? Ou 2 minutos para falar. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa? Vou lá, desligo o microfone. Né? Eu já trabalho com isso, então eu sei mais ou menos como é que é. Né? E a gente tem uma pré-inscrição para saber a quantidade de pessoas que gostariam de participar. Eu acredito que umas 30 pessoas, pelo menos para o primeiro workshop, seria ótimo. No projeto, como você tem a ideia da metodologia, todos esses detalhes, no projeto você já vai estabelecer, máximo de tantos, né? Que seria a quantidade de vagas que a gente vai oferecer. E essa pré-inscrição seria por ordem de chegada, para garantir a vaga para o evento. E a gente teria essa ideia, então, perfeito. Outra coisa. Pode falar, Tiziane, desculpa. Não, eu estava só pensando também, essas 2 semanas, isso seria também, tudo que as ideias chegam na minha cabeça e eu vou colocando no papel, né? Vem assim, elas vêm do nada. Eu não acredito que seja do nada, mas normalmente é quando eu não estou pensando, elas aparecem, né? E futuramente também eu gostaria de fazer alguma coisa bem específica, e esse levaria um pouco mais de tempo para estruturar, porque é um tema um pouco mais delicado, que seria ali um workshop ali de suporte para famílias que têm crianças neurodivergentes. Né, de trazer ali uma estrutura, um apoio também, e meios de ajudar essas pessoas também, que têm esses alunos. Perfeito. Esses alunos e essas crianças, né? Só que aí seria um projeto que eu teria assim, que trabalhar bastante, estudar mais a fundo, porque tem centenas de diagnósticos hoje em dia, e hoje as escolas, todas as escolas, têm crianças neurodivergentes. Então sempre vai ter algum pai, algum professor que vai chegar e vai falar, mas eu tenho um aluno que é assim, como que faz? É diferente, não tem como ser a mesma coisa numa escola regular ou numa educação regular dentro da própria casa, né? E eu vejo que hoje em dia também a gente trazendo esse suporte, esse apoio, também seria muito interessante. Outra coisa também que eu estou trabalhando, e eu quero ver se eu compartilho com vocês quando estiver pronto, não vou compartilhar assim, tá pronto, mas o esboço é o primeiro e-book em nome da Escola da Sabedoria, porque o que eu estou pensando é o seguinte: lançar o workshop junto com o e-book. O workshop e o e-book. Workshop e o e-book. Entendeu? Para estar junto ali. Perfeito, perfeito. E aí, você tinha perguntado sobre a questão de divulgação. Então, assim, para a gente poder divulgar, eu acho que a gente divulga o Instagram,
Então, aí já dá o link do Instagram para as pessoas entrarem, e a gente começa a divulgar. Mas dentro disso também, já começar isso que eu falei para o Luiz Fernando, começar a colocar vídeos que são chamativos sobre aquilo que a gente está se propondo, né, a trazer, chamar essas pessoas para se interessarem sobre isso, caso vão ter sempre ali um vídeo, né, de informação. Dentro desse que você falou também, das neurodivergências, uma coisa bem assim que seria importante você colocar aí, que é também dar uma olhada como que estão as leis brasileiras em relação a isso. Por quê? Porque está entrando, assim, umas portarias que estão dificultando bastante também as escolas para poder atender esse público. Então, esse público, ele acaba tendo, às vezes, que ir para a escola pública, porque a escola pública tem que dar esse suporte. Então, hoje ele vem assim, ó, a criança neurodivergente, ele vem para a escola, você tem que ter um AT para ele, exclusivo, ninguém tem dinheiro para pagar um AT só para aquela criança. Se você tem 3 crianças neurodivergentes, você tem que ter, e ela fica o dia todo, você tem que ter 3 pessoas para ficar com ela o dia inteiro, uma individual, da lei brasileira. A outra coisa que colocaram agora, que é a alimentação diferenciada. Então, ó, o autista, ele não come tal coisa, você tem que fazer aquilo que ele come. Se a escola tem que dar esse alimento, as merendeiras, né, ou as cozinheiras, vão ter que cozinhar coisas separadas, ou a família vai ter que trazer essa comida para a criança, para dentro da escola, né? Então, tem algumas legislações que estão sendo colocadas, eu acho que são benéficas na tratativa das divergências, mas que está trazendo bastante conflitos também entre escolas e família, né? E aí a família vem, ela exige, né? Porque aqui nós já estamos com uma associação de autistas já. O pessoal se juntou a partir de uma mãe, que inclusive tinha uma criança na escola, então, e elas foram se juntando, e começa a exigir das escolas aquilo que a lei, a legislação está dizendo, né? E aí as escolas estão começando a fazer uma seleção, as escolas particulares estão começando a fazer uma seleção sobre essas crianças, aceitar ou não. Então, acaba tendo um processo de exclusão. Por isso que, assim, num primeiro momento, quando veio essa ideia para mim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: você não pode trazer a sua opinião pessoal para dentro do workshop, mas trazer informação, porque eu tenho uma opinião pessoal que é o quê? Minha opinião. Criança neurodivergente não deveria frequentar a escola curricular normal. É a minha opinião. Mas aqui a legislação Mas, diz que se exatamente. exclusão, não pode. Então, eliminando assim, todos a PAI e mandando para a escola. E eu acho que é muito sofrimento para quem é neurodivergente. Então, assim, primeira coisa, eu não posso trazer a minha opinião para um workshop. Eu estou ali como informadora, como mediadora. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Você tem uma opinião, Ticiane, mas é uma opinião sua, você vai trazer informação. Como eu estou fora do Brasil e da legislação há muito tempo, e o que eu conheço é aqui, que é totalmente diferente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, enquanto eu estava fazendo o curso de educadora parental, foi trazer informação para os pais. Como que você pode amenizar, ajudar, dar suporte em casa para o seu filho, né? Eu acho que, igual você falou, tem que ter muito cuidado em trazer em relação à escola. Por isso que eu falei, como a educação parental, o curso que eu fiz, me deu bastante informação, mas não o máximo que deveria, porque aí eu teria que buscar outras formações, eu pensei em trazer mais para as famílias, dentro de casa. Outra coisa importante em relação à alimentação que você falou, a gente que trabalha com a educação e vai trazer essa informação também em relação à educação ali de crianças neurodivergentes, divergentes, e como os pais podem ajudar, é também a questão da alimentação e das vitaminas, né? Porque hoje tem muito diagnóstico precoce que é dado sem antes ter realmente essa pesquisa toda da própria medicina
para essas crianças, fazer ali, isso não vou entrar em detalhes agora, mas fazer ali um check-up, quais as vitaminas que estão faltando, o que essa criança não pode comer, que é a questão do glúten, por exemplo. Então, aí tem essa parte também que teria que estudar, mas isso seria uma coisa mais para frente que veio como uma ideia. Então, primeiro lugar seria esse workshop para as famílias, e a educação junto, e o segundo workshop seria voltado ali para professores. Beleza. Perfeito. Vamos organizar tudo isso num documento de projeto e aí a gente bota a trabalhar e vamos... E, Beth, esse modelo também a gente vê para outros que queiram, durante o ano que vem, no seu tempo, nas suas expertises, atuar. Também. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei se vocês têm mais algum assunto. Não. Eu não atualizei o nosso site, vou atualizar agora esse fim de semana, até amanhã eu consigo, com a nossa última reunião, e já vou tentar atualizar com essa aqui, que está sendo bem focado. E é isso, é vida que segue, então. Agora com a coluna já, com o ciático já... Acho que está me abandonando por um bom tempo, espero, né? Não, mas ele vai, você esquece dele, depois ele sobe mesmo, viu? Se Olha, Deus quiser, né? Nós é, estamos orando aqui para isso, lógico. eu sei que com 62 anos de idade, eu nunca senti nessa trajetória tanta dor, algo inexplicável. Eu sou meio chorão, né? Mas de dor eu chorei, acho que umas 3 vezes nessa semana, as 2 que passou, assim, né? E aí agradecer ao Zé, que me aguentou dando aula deitado, né? E a Beth também, que me puxou as orelhas, e aí eu dei uma paradinha ali no final de semana, então tudo ajuda, tudo ajuda. Obrigado, gente. Mas você sabe que tem lá aquela sobrinha de Eurípides, né? Que nasceu, teve aquela paralisia infantil, né? Você sabe que foi através de todo um trabalho dela, de potencializar o pensamento na força de vontade, que ela voltou a andar, né? Então, deixa aí a lição de casa, né? Da Perfeito. gente, tá bom? Tá bom, gente. Obrigada, gente. Fica com Deus, viu? Boa semana e bom A fim de semana. foto, a foto, a foto. A foto. O Zé é show de bola. O Zé é um sujeito que eu precisava ter trabalhado com ele há muitos anos atrás, porque ele Aí não ia ter cabelo branco, não ia nem ter cabelo. Mas vou deixar registrado que ele reclamava de você, viu? Ah, é? Dava um Abraço, trabalho para então. nós, hein, Bê? Nossa Senhora, e fala, meu Deus do céu, Luiz Fernando. Então tá, vamos lá, gente. Olha o sorriso aí. Feito. Abraço. Fica com Deus, viu? Todos Um vocês. beijo, tchau, Tchau. pessoal. Tchau. Vamos lá.